E o governo federal anunciou a distribuição de créditos para o incentivo na produção de veículos populares. Serão R$ 1,5 bilhão de reais aplicados. Quem acompanha o mercado de automóveis sabe quanto os valores estão em alta na categoria de carros populares. Atualmente, o veículo que se encaixaria nesse perfil encontra-se na média de quase R$ 70 mil. Luciano trabalha no setor há 15 anos. Para ele, os populares 0 km nunca estiveram com os preços tão elevados. Hoje o popular ele ficou um carro caro, perto do que ele apresenta, né? Então o pessoal está indo muito no seminovo porque ele oferece mais em relação ao popular, que de popular hoje é o carro de entrada, né? Mas não tem o preço popular, como se tinha aí há 10 anos atrás, que tu ia lá, 50 mil reais, comprava um carro zero, sei lá, com um Gol, um Voyage, enfim, né? Hoje esse carro não tem mais, né? Hoje vai tirar um popular lá, você vai pagar quase 100 mil reais num carro. Então o seminovo, ele representa o número maior de vendas hoje, porque ele oferece mais, ele consegue oferecer um pouquinho mais que o popular lá. Aurino recentemente trocou de carro e se assustou quando viu o preço de um novo. Por isso, optou em comprar um usado. Eu acho que o carro popular aumentou muito, né? Tem muita gente deixando de comprar carro popular. Por exemplo, um carro de baixa quilômetro, de um ano baixo, ele está muito alto o valor. Então, eu, por exemplo, fui comprar um carro agora e não deu para comprar um carro popular, entendeu? Então eu fui buscar, principalmente aqui, eu fui buscar em outro lugar, particular, porque principalmente concessionária que é muito caro, aumentou muito os valores. Mas e o consumidor sabe o motivo desse aumento? Hoje, com a tecnologia embarcada nos carros, eu acredito que o preço agregado ficou bem alto. Nós temos aí hoje na faixa de preço de carro chamado popular, na faixa de 70 a 100 mil reais, que dentro da realidade do consumidor brasileiro é um valor estratosférico, né? Tanto que a gente vê hoje a busca por carros usados na faixa aí até de 20, 30 mil é muito escasso. E são carros com 12, 13 anos de uso, né? Então realmente o carro zero popular eu acho que hoje ele deixou de existir. Os motivos são vários, desde o aumento no preço de peças, como a falta de ofertas de carros populares. Pois para as montadoras, a produção de carros dessa categoria nem sempre se torna tão vantajosa quanto a fabricação de carros com mais recursos e com valor agregado maior. Assim, a oferta por veículos chamados de populares diminui. O carro de entrada é que faz girar o movimento do mercado. E as montadoras optaram por fabricar e comercializar os veículos que são mais sofisticados, que na realidade são os carros que dão melhor margem para eles. Em sendo assim, esses carros dão uma melhor margem, mas na realidade eles são muito caros, porque os carros mais sofisticados eles têm um kit multimídia diferenciado, uma série de ferramentas, de gadgets que a gente chama, né? Uma série de coisas que tem dentro do carro, né? Que na realidade o consumidor adoraria ter, mas não tem necessariamente o bolso para pagar essas oportunidades, essas features que aparecem dentro dos carros. De entrada, esse carro ele vem completo, que seria o ar-condicionado, a direção, os vidros elétricos e a trava, mas ele não te oferece um vidro traseiro elétrico, muitos não oferecem uma mídia, um espelho elétrico, então isso já muda a categoria um pouquinho mais adiante, né? Então popular chama-se de entrada mesmo, né? Que é isso aí. Os carros populares são geralmente procurados pela classe média baixa. Para essa economista, quando se fala em poder de compra sobre esses produtos, é importante que se faça a comparação com outros países. Por exemplo, quantos salários no Brasil o cidadão precisa desembolsar para comprar um carro? E alguém na Alemanha vai utilizar quanto para comprar do mesmo? Segundo ela, nos últimos anos, essa diferença tem diminuído. Se comparado com alguns anos, o nosso poder aquisitivo até melhorou. O que eu identifico muitas vezes que acontece no Brasil? Muitas vezes a gente acha que tudo é atribuído à inflação. Por causa da inflação nós perdemos poder de compra. Sim, a inflação corrói poder de compra, porém também existem ajustes que são feitos ao longo do tempo em relação ao salário mínimo. E trazendo o salário mínimo e pensando aí, colocando em perspectiva, nossa, Laura, mas como que
anteriormente a gente já teve períodos piores e agora eu tenho a sensação de que eu não consigo fazer tudo. Eu vejo que é porque o desenvolvimento e o crescimento da indústria, ele acaba ofertando muitas opções ao consumidor. Para o governo federal, a solução para esse problema virá com a aplicação de créditos a fábricas. Com a promessa, isso servirá de incentivo para que as montadoras passem a produzir os veículos com perfil e preço popular. A princípio, quando as discussões começaram, os aditivos seriam apenas para os carros, mas o anúncio feito nessa segunda inclui também ônibus e caminhões. O governo pretende aplicar R$1,5 bilhão nesse projeto, que virá com a retomada dos impostos recolhidos sobre o diesel, como o PIS e COFINS. Os descontos para os carros deverão variar de R$2 a R$8.000, o que vai depender de alguns critérios formados pelo governo. Então foram 3 os critérios. O critério social, o carro de acesso, o carro mais barato, R$69 mil, ele tem um desconto maior. O segundo critério é ambiental. O carro que emite menos gases de efeito estufa, que é menos poluente, tem melhor eficiência energética, tem um desconto maior. E, finalmente, densidade industrial. O desconto mínimo, 1,6%. Veículos até R$120 mil. O desconto máximo cresceu, 11,6%. Quanto aos ônibus e caminhões, o processo é diferente. A redução pode ser de pouco mais de R$33 mil até quase R$100 mil. No entanto, deve ser retirado um desses veículos pesados com mais de 20 anos de uso. O menor crédito para o caminhãozinho pequeno ou o micro-ônibus, R$33.600. Mas tem que apresentar um com mais de 20 anos, licenciado, que foi retirado para reciclagem. E o maior crédito, R$99.400 para o caminhão grande ou o ônibus maior. A ideia do governo é que o programa seja provisório, pelo menos até que os juros abaixem. No entanto, a relação juros altos e compra de veículos pode não ser a solução para a retomada do setor, que atualmente encontra-se 50% paralisada. Em geral, o consumidor olha a parcela quando ele vai fazer um financiamento. Então, se a parcela coube no bolso, ele fecha negócio, ele não faz a conta do quanto ele vai pagar no final. Mas quando a gente tem um patamar de juros mais altos, a gente traz outros problemas, além do encarecimento dos financiamentos, que é a insegurança por parte das empresas. Boa parte das empresas, elas trabalham de forma alavancada, ou seja, elas têm boa parte ali do seu balanço está composto por dívidas, e essas dívidas se tornam muito altas ao passo que a taxa de juros está muito alta. Dessa forma, elas estão em maus lençóis, e assim como também é mais difícil para elas atrair um novo investidor, e isso traz uma insegurança como um todo até na empregabilidade daqueles funcionários. Então, eu diria também que talvez ainda existe um sentimento de insegurança em relação à previsibilidade de ter um emprego, de ter uma renda, porque o que faz uma pessoa fechar um financiamento, fechar uma dívida, é quando ela tem uma segurança de que ela vai conseguir pagar aquela parcela. Muito mais do que ela vê ali o montante que ela está pagando, muito embora deveria ver.